Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Mais uma vez nós estamos aqui falando sobre homilética, né? Eu acho que a homilética é de fundamental importância para quem prega, para quem quer pregar. Explanar a palavra de Deus, né? E usar todos os recursos para a gente estar aprendendo aí como construir um sermão bem esboçado. Queridos, a gente vai ser muito breve nessa aula, porque eu acho que o mais importante a gente já vimos, né? A gente já viu como é que se constrói, como é que se estrutura um sermão. E a gente vai estar falando sobre a construção do esboço temático. A construção do esboço temático, textual e expositivo praticamente é quase idêntico. A diferença é na hora de estruturar, na hora de você aplicar, na hora de você pregar e usar o que você tem como a base exegética, né? O sermão temático é o mais simples de se pregar, né, que nós vamos ver, porque ele não necessita de muita exegese, não necessita de um esforço de exegético de você estar analisando toda a estrutura do textos que você vai lendo. Você vai pegando os textos, vai utilizando os textos conforme a necessidade que você tem no seu sermão. O sermão textual já é um sermão mais difícil de fazer, o expositivo é mais complicado ainda, né? Mas bora, vamos lá, pra gente não perder tempo. Hoje a aula vai ser bem rápida, né? Pra gente estar avançando. Bom, bora. O sermão temático, o centro do sermão temático é o tema. É o temático, o tipológico, né? É o tema. O tema que vai dar toda a estrutura do sermão. Quando eu falo nesse sentido, é porque o sermão temático, a primeira coisa a ser construída no sermão temático é o tema. Enquanto no sermão textual e expositivo, que são os mais usados, o tema é o último a ser feito. Enquanto o sermão temático ou tipológico é o primeiro a ser construído, é o tema. Por exemplo, eu quero falar sobre tal coisa. Você já tem um tema, tem um assunto. Então não necessariamente você precisa de estar lendo, fazendo uma exegese bíblica para saber o que aquele texto está dizendo, o que a perícope está dizendo. Você não necessita nada disso, porque o tema você já tem. A única coisa que você vai fazer no sermão temático é você, na hora de embasar aquilo que você vai falar, você vai usar a Bíblia como base, tá? Aí que é preciso o pregador ter muita cautela naquilo que ele vai estar falando, porque às vezes a pessoa vai estar pregando uma coisa no sermão temático ou tipológico e a Bíblia não está dizendo aquilo nos textos que ele está usando, entendeu? Há alguns estudiosos aí sobre homilética, né? O mais ferrenho defensor na nossa época, o Hernandes Dias Lopes, que diz que o pregador que prega o sermão temático tem que pedir perdão a Deus pela mensagem pregada, né? Por quê? Porque o sermão temático não se importa com o que a Bíblia está dizendo nos textos que ele vai usar para embasar o tema, né? O tema é o que importa. Ele pega a Bíblia para embasar o tema. Aí o pregador tem que tomar cuidado, porque ele pode estar falando uma heresia e usando a Bíblia como base para falar uma heresia, né? Acho que um dos piores sermões que eu já escutei aí foi um tempo atrás, eu acho que é retrasado, né? O irmão usando o texto da mulher samaritana para dizer que, veja bem, para dizer que a pregação da palavra de Deus no culto é em segundo plano. Não sei de onde tirou isso no texto. É uma pregação temática. Ele trouxe uma ideia de que o louvor e a adoração é o culto e a palavra de Deus é
é o que faz a pessoa adorar. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é o centro do culto. Porque é Deus falando, é Deus agindo, é Deus corrigindo, é Deus... Então, a pregação temática, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? E ele pegou aquele texto... Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E ele colocou que espírito em verdade é aquilo que a igreja faz para Deus. Mas na realidade, Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. É porque Deus fez para a igreja. Deus deu seu Filho único. Então tá lá no texto, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade é conhecer Jesus como Filho de Deus. Você saber que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, você confessar isso, que salvou a sua vida, esses são os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, né? E a palavra de Deus, que é Jesus. Jesus é o Logos. O João ele começa já batendo no gnosticismo já direto no Evangelho de João. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele é o centro do culto. Jesus é o centro do culto. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não falar heresia na hora de pregar. Tá? Aí o irmão ainda até falou, que tem gente que chega atrasado no culto. Chega na hora da palavra. Olha só. E ainda fala assim, perdi, ainda bem que eu cheguei na hora da palavra. Ele dizendo isso, hein? Aí ele afirma na mensagem dele, ainda bem nada, você já perdeu o culto foi adoração. A palavra não é o culto. Aí eu falo, meu Deus do céu, como é que tem uma coisa dessa? A palavra de Deus é o centro. Se Deus não estiver no culto, não tem culto. Se Deus não tiver, se Deus não fazer presente, não tem culto. Se alguém já pode fazer o que for. Se Deus não tiver presente, não tem culto. Se não tiver a palavra dele para corrigir, não tem culto. Amém? Se Jesus não fizer presente, não tem culto. Então temos que tomar muito cuidado com a pregação temática. Amém, queridos? Então, tendo o tema que você vai pregar, vou falar sobre o amor de Deus, vou falar sobre a graça do Espírito Santo, vou falar sobre... Você vai usar textos bíblicos para fundamentalizar aquilo que você está falando. Né? Os grandes pregadores estudiosos de homilética falam que a pregação temática é muito cuidado com ela, porque ela é aberta, ela não segue um cunho exegético, né, irmãos? Ela não tem um cunho exegético doutrinário. O pregador vai lá, tem um tema na cabeça, ele cata a Bíblia e usa, fundamentaliza e aquilo que ele está falando, ele usa a Bíblia como base para ele fortalecer aquilo que ele está falando. Às vezes a Bíblia nem está falando. Tendo o tema, você vai para introdução, tá? E essa estrutura você vai usar em todos a construção, né? Toda a construção. Lembrando, né, irmãos, que nós está aqui, construção do esboço temático. Então, você vai na introdução, você precisa perolar com a igreja, fazer uma peroração inicial. O argumento que você tem na sua mensagem temática, que você vai trazer a igreja à tona daquilo que você vai falar. Você vai fazer... Eu sempre uso alguns minis pontos de peroração inicial para introduzir a igreja naquilo que eu vou falar, tá? E sempre eu gosto de fortalecer o tema, porque a peroração sempre vai estar vinculada ao tema que você vai pregar, certo? Tendo a peroração inicial, a introdução inicial, tá? Você vai ter que fazer uma peroração de ligação com o primeiro tópico, tá? Lembrando, o tema que você escolheu, o tema e a sua importância, ele precisa estar linkado com o primeiro tópico, tá? Bem? Aí eu coloquei a exegese, hermenêutica, aplicação, peroração, ligação. Isso daqui no sermão temático não vai ter um sermão temático ou tipológico, tá? Não vai ter exegese, não vai ter hermenêutica, não vai ter aplicação. A única coisa que vai ter é a perolação de ligação. Porque no sermão temático e tipológico, o primeiro tópico você vai interligar com o tema que você veio, e você vai usar textos bíblicos para fundamentalizar o seu tema na perolação.
Obrigação. Né? Mesma coisa no tópico 2. Mesma coisa no tópico 3. Por exemplo, vamos escolher um tema aqui. Vamos lá. Vou pegar a Bíblia aqui. Vamos escolher um tema. Bora. Vamos lá. Tema. Para quem quer pregar tematicamente, a melhor Bíblia que tem é a Thompson. A Thompson ela é fantástica. Ela tem a chave em cadeia. Tem a chave de temas. E ela vai trazer o tema para você de uma maneira simples. De uma maneira simples que você vai de fácil acesso. E eu aconselho a Thompson, porque a Thompson ela não vai deixar você criar muita heresia, né, irmãos? A Thompson ela não vai deixar você criar muita heresia, porque a Thompson ela vai seguir um tema certinho, cadeia certinho, tá? Vai ficar tão discrepante, né? Não vai ficar tão fora da Bíblia. Porque a palavra é de Deus, a palavra não é nossa. A palavra é de Deus. Se a palavra é de Deus, nós somos só os arautos da palavra de Deus, só proclamadores da palavra de Deus, tá? Eu já usei esse tema aqui da Thompson. Por exemplo, a gente vai pegar um sermão temático aqui, mais com cunho de perulação de ligação, tá? E respeitando o que a Bíblia fala, tá? Por exemplo, Cristo, o bom pastor. A gente pode estar usando o texto de João. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. Aí você faz a introdução de perulação, que Cristo é o bom pastor. No tópico 1, você pode falar por que Cristo é o bom pastor. Porque ele dá a vida para as suas ovelhas. Certo? Tá? Mas por ele dar a vida para suas ovelhas, você já inclui que Deus ele é o provedor, que Cristo é o provedor. Aí você pode usar o Salmo 23, Salmo 23, número 1 e Salmo 23, número 2, que vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E você já vai direto à aplicação e perulação da igreja. Lembrando, corrigindo. A aplicação e perolação tem que ter no sermão temático. Tá? Aí você usar desse tema, por exemplo, você aplica para a igreja. O Senhor é meu pastor porque ele é o provedor da minha vida. Ele me faz deitar em verdes pastos. E você não precisa usar muito qual o Zitzin e Leben, qual o lugar vivencial do Salmo 23. Não precisa. Bem, mas se você quiser usar, você pode usar no sermão temático, tá? Pode. Tá, mas tem que tomar muito cuidado também para não se tornar muito longo no seu sermão. Perdão. Tá? Aí segundo, você pode estar usando, por exemplo, no tópico 2. O Senhor ele é o bom pastor porque ele dá a vida para que ele dá a vida para suas ovelhas. Você pode usar Isaías 40:11 no tópico 2, porque ele dá a vida para suas ovelhas. Aí, como pastor apacentará o seu rebanho, Isaías 40:11. Nos seus laços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. E continua: as que amamentam ele guiará mansamente. Então Deus, ele é o bom pastor porque ele cuida das ovelhas. Tá vendo como você vai pegando textos diferentes da Bíblia e você não vai precisar fazendo exegese, você não vai precisar explicar quem escreveu, porque escreveu, lugar vivencial, bem? Não vai precisar disso. O sermão temático, ele é aberto e o mais simples de se pregar. Por isso que é o mais pregado, né? Porque não exige muito do pregador de estudo, não exige muito de quem vai pregar. Por exemplo, aí no tópico 3 você pode estar colocando também, ó: o Senhor é o bom pastor porque ele é o coroador dos fiéis. Aí você pode usar 1 Pedro 5:4. Construir os temas aí, os tópicos. Hein? Cristo, o bom pastor porque ele é o provedor, o bom pastor porque ele é o sacrifício vivo,
o bom pastor, porque ele é o coroador dos fiéis. Aí você usa 1 Pedro 5,4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Aí você vai criando subtópicos nesses tópicos e vai fundamentalizando com o tema que você criou. Deu para entender? A gente vai fazer isso na próxima aula, na prática. Tá? Eu vou colocar tudo construído já no jeito aqui, já com subtópicos, com os versículos tudo certinho, com a perulação inicial, com a perulação final, com a perulação de ligação, tudo certinho. Bem? Para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Tá? E a conclusão, que é a perulação final. A perulação final, você precisa enfocar tudo aquilo que você falou durante a pregação temática. Tá? Introdução, conclusão. Essa estrutura aqui não foge de todas as pregações. Tá? A diferença é que no sermão textual você vai usar exegese, você vai usar hermenêutica, aplicação, perulação de ligação. Tá? No sermão temático, tipológico, você não faz exegese da Bíblia, não faz hermenêutica da Bíblia. Faz a hermenêutica do tema que você trouxe. Né? E faz a aplicação e a perulação de ligação. Já no dispositivo, você vai usar todos os recursos, não tem jeito, vai usar todos os recursos bem mais aprofundado. Tá? Lembrando que quando a gente chegar no sermão expositivo, a gente vai precisar entender também que a igreja precisa estar preparada para receber um sermão expositivo. Na perolação final, você vai ter que linkar tudo aquilo que você falou e aplicar para a igreja na finalização do sermão temático. Você tem que concluir o tema. Acho que eu estou com o microfone aqui errado. Você precisa concluir o tema. Você precisa concluir o tema na perulação final. Né? Você precisa você tá com o seu tema. A mensagem tem que ter começo, meio e fim. E também você precisa estar desafiando a igreja para estar recebendo aquilo que Deus quer. Né? Bem? Então tá aí a estrutura de um esboço temático. O tema e a sua importância. O sermão temático, tipológico, é em volta de todo o tema. Introdução, perulação inicial, você vai introduzir ao tema que você quer. Tá? Tópico 1, você vai ter que fazer a aplicação e perulação. Tópico 2, a mesma coisa, aplicação e perulação. 3, aplicação e perulação. Tá? E aí, vai. Espero ter ajudado os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.